bom estar aqui, que bom poder adorar o Senhor mais uma vez, juntamente com os irmãos. Senti falta, de estar aqui esses dias, mas o corpo não responde às nossas vontades, ele tem uma vontade própria nesses dias. Mas eu louvo ao Senhor, pela oportunidade de estar aqui, agradeço aos irmãos, pelas orações. Sou grata a Deus por essa casa, por essa família. Eu me senti cuidada, todo dia eu recebi uma mensaginha de alguém, e isso nos dá um ânimo, E é bom ser cuidado, E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de você que está aqui nessa noite, porque eu não tenho dúvida de como é difícil chegar aqui e ver. Sentir a falta de alguns irmãos, A gente quer chegar aqui, quer encontrar todo mundo aqui, todo mundo bem, e quando isso não acontece, é ruim, Mas eu creio que dias melhores estão por vir, eu não tenho dúvidas disso. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de ânimo, Eu falei essa semana, Senhor, eu preciso de ânimo, eu preciso voltar a ver as coisas, na tua perspectiva. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de ler em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, no versículo 2 Reis, capítulo 4, perdão. Uma passagem bastante conhecida, mas que tem uma lição para nós no dia de hoje. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pai, nós queremos te louvar, Jesus, mais uma vez, te glorificar, porque como é bom poder estar, Senhor, na tua presença, como é bom poder oferecer a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Mas melhor ainda, Senhor, é poder saber que a partir deste momento o Senhor falará aos nossos corações, continuará falando, Jesus. Porque nós somos sedentos, meu Deus, de ouvir a tua voz, de te sentir, de receber respostas da parte do Senhor. E é por isso que nós viemos até este lugar, porque nós sabemos que quando nós nos reunimos aqui, numa só intenção, numa só adoração, o Senhor nos responde, o Senhor nos atende e o Senhor se revela a nós. E é nesta noite que nós te pedimos, Jesus, fala o nosso coração segundo a tua vontade e segundo a necessidade de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que todos nós, cada um de nós aqui começou o ano de 2024 cheio de expectativas, cheio de projetos, de vontades, nós estamos naquele ano, E aí nós estamos em abril e misericórdia. Jesus, pior que eu não sei o que está acontecendo, Não vamos entender nada, Jesus, Alguns dizem assim, já estamos em abril e nada aconteceu. Para outros já aconteceu tanta coisa, Coisas boas, coisas difíceis. Mas primeiro eu quero dizer para você, continue na expectativa, que o ano só começou, E continue crendo que Deus permanece no controle de todas as coisas. Independente de como começou, do que aconteceu até agora, do que ainda não aconteceu até agora, e a gente acha que o prazo está ficando curto, Deus permanece no controle de todas as coisas. E muitos de nós começamos com expectativas em muitas áreas,
financeiras, áreas profissionais, emocionais, espirituais, né? Em cada área nós temos uma expectativa. E é normal, é comum colocarmos nossas expectativas naquilo que nós ainda estamos vendo, né? Naquilo que é para nós possível, né? Nós temos uma dificuldade, eu digo isso por mim, de colocar uma expectativa em algo que eu ainda não vejo, né? Em algo que eu ainda não consigo perceber. E aí eu já quero começar perguntando a você, onde estão as suas expectativas, né? Você começou o ano 2024 com muitos projetos, muitos sonhos, mas onde você colocou as suas expectativas? E sobre quais perspectivas você tem olhado para aquilo que você tem desejado? Nós vemos a história de uma mulher que eu acredito que ela vinha de uma vida comum, uma mulher casada, com filhos, com seus afazeres, né? E é tudo muito bom quando as coisas vão bem, né? Você acorda ali de manhã, tem os seus afazeres, tem os seus filhos para cuidar, o marido sai para trabalhar, você se sente segura que tudo, né? Está no controle, o marido vai voltar para casa suprindo suas necessidades. E nós vemos uma mulher que precisou lidar com o inesperado de ver o seu esposo partir, né? E aí bagunçou tudo o que vinha de uma rotina ali. E pega aquela mulher desprevida, porque ninguém espera perder alguém, certo? Sempre que isso acontece, nos pega desprevenidos. E aí a gente vê essa mulher precisando tomar uma decisão, né? Ela vê os credores chegar até a sua casa e cobrar dívidas, né? E querendo levar os seus filhos para o pagamento dessas dívidas. Eu não consigo dimensionar o desespero que se passou no coração daquela mulher. Quem é mãe e pai vai saber, né? Vai ter uma noção. E aí a primeira atitude que ela tem é de buscar um homem de Deus. E é certo, é o lógico, né? Nós tementes a Deus de buscar uma resposta da parte do Senhor. Mas você já parou para pensar, você conhece alguém que às vezes ele chega para buscar solução em alguém, ou uma resposta, né? Ou um conselho, mas ele já vai ciente do que ele quer ouvir, do que ele espera ouvir, né? E aquela mulher, eu acredito que ela foi em busca do profeta, contou as suas necessidades, esperando que o profeta dissesse assim: ó, minha amada, vamos que eu vou pegar aqui umas economias, vou te dar, e você vai lá pagar as dívidas e seus filhos vão permanecer com você. Talvez não esperou isso, né? E às vezes é isso que nós fazemos diante do Senhor. Nós vamos até Deus, nós temos até a essência de ir até Deus em busca de uma resposta, mas nós já chegamos diante de Deus esperando algo que para nós é lógico, né? É o que se espera. E eu quero dizer um negócio para você: a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Se a gente tentar entender, vai ficar mais confuso do que está, né? E aí, quando o profeta pergunta para ela assim: ó, me diz aí, me declara o que eu posso fazer por você, né? Me diz aí, o que tu tens em casa? Se você observar a primeira frase dela, ela vai dizer: a tua serva não tem nada em casa. Se não, né? Ela lembra assim: se não, uma botija de azeite. Era como se dissesse assim: não tem nada, e para piorar, só tem uma botija de azeite. E eu quero que você prenda a tua atenção nesse detalhe. Ele não queria saber o que ela poderia fazer com o que ela tinha em casa. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, ela é soberana. Em segundo lugar, os propósitos de Deus são reais. Às vezes as nossas expectativas até parecem assim que coisa de criança, né? São de criança. São coisas irreais, ilógicas.
Mas os propósitos de Deus são reais, eles têm lógicas, ele tem, os propósitos de Deus, eles têm, como é que eu posso dizer, firmeza. Não é aquilo que hoje nós desejamos, não é aquilo que hoje nós temos expectativa forte, mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, nós já mudamos de perspectiva, nós já queremos outra coisa porque aquela ficou difícil demais. Mas para Deus não, quando Ele tem um propósito, Ele vai até o fim com aquele propósito, Ele cumpre aquele propósito. Terceira coisa, Ele trabalha a partir do que você já tem. Eu tenho observado, até mesmo em mim, às vezes eu fico ali me procurando o que eu posso fazer para chegar nesse resultado, o que eu posso fazer para conquistar isso, o que eu posso fazer para ser assim, o que eu posso, e esqueço do que eu já tenho. E Deus trabalha a partir do que você já tem. Se a gente for lá nos evangelhos, nós vamos encontrar uma história muito conhecida. O Senhor, depois de ensinar a multidão continua acompanhando Jesus, e chega em um determinado tempo que as pessoas, que Jesus se depara ali com milhares de pessoas cansadas, famintas, e os discípulos começam a se preocupar: Senhor, o que é que vamos dar a essas pessoas para se alimentar? E lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 38, eu queria que vai colocar para mim, porque dos 4 evangelhos foi uma pergunta, foi o único deles que fez uma pergunta muito interessante, que diz assim, quantos pães tendes? Jesus já sabia que tinha, né? E sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixes. E aí eu quero abrir alguns parênteses nessa história. Primeiro, o Senhor já sabia que tinha. Então ele ia trabalhar com aquilo que já tinha. Ele não perguntou assim, quantas pessoas a gente precisa alimentar, né? Ou quantos pães nós precisaríamos para alimentar todas essas pessoas. Mas ele perguntou, quantos pães tens aí? E a partir dali, aquelas pessoas viram um milagre da parte do Senhor. Segunda coisa, aquele rapaz, quando ele apresentou aqueles pães e aqueles peixes, ele tinha consciência de que não era suficiente. Ele não era uma pessoa assim sem noção. Ele tinha consciência de que aquilo não era suficiente, mas ele tinha convicção de para quem ele estava apresentando aquilo. Ele não teve receio de dizer: eu não vou apresentar isso porque eu sei que não é suficiente, mas é o que eu tenho, e eu sei que o que eu tenho, a partir do que eu tenho, Jesus pode fazer. Ele tinha essa convicção, e é essa convicção que às vezes falta em nós. Nós estamos preocupados tanto em ter coisas novas, em ser coisas novas, em fazer coisas novas. Estamos esquecendo do que nós já temos, do que nós já somos e do que Deus pode fazer através do que já possuímos. E outra coisa, ele não se apega a possibilidades. Nós temos a preocupação de projetar, eu vou projetar aqui a partir dessa possibilidade. Eu não vou investir, sei lá, em gastronomia, porque eu tenho a possibilidade de me dar bem. Deus não trabalha com possibilidades. Ele não vai investir em algo simplesmente porque pode ser que dê certo. Nós temos muito isso, né? Eu vou investir esse dinheiro aqui, nesse projeto, vai dar certo. Deus não trabalha com esse tipo de possibilidade. Porque, como eu disse, os propósitos dele são reais. Ele vai trabalhar naquilo que você tem para chegar no objetivo que ele já sabe que você vai chegar. Amém? Só que eu preciso aprender a olhar para aquilo que eu já tenho na perspectiva de Deus. Quer ver um exemplo? Isso não se aplica a todos, mas aconteceu recentemente. Eu vou para ver como exemplo, não preciso dizer quem são as pessoas, mas alguém mora em um determinado lugar
que não é dele, né? Não é dela, não é da família. E aí, a gente até riu desse caso, mas depois foi não é caso de rir, não, é caso de chorar. E a pessoa falou assim: eu não vou investir nessa casa, não vou dar uma pintura boa, não vou, porque é minha e eu não vou gastar dinheiro com ela, não é minha. Na hora a gente riu, né? Porque a opção que a pessoa teve foi um negócio assim, que não tem lógica. E aí depois eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei, isso não é dela, mas ela está usufruindo daquilo. E por enquanto é o que ela tem. Ela tem uma casa que não é dela, mas Deus vai trabalhar a partir do que ela tem. Senhor, só tem uma casa alugada. A lógica de Deus é diferente da nossa, né? Senhor, só tem uma bicicleta. Não é só uma bicicleta, você já tem a bicicleta, né? Que te possibilita o quê? Aquele equilíbrio para partir para uma moto. Mas eu só tenho uma moto. Não, você já tem a moto, que já te dá a responsabilidade de ser um habilitado, né? De andar direitinho, de cumprir com as regras. E tudo aí são meios que te levarão a viver o resultado final que Deus projetou, que é o projeto final que Deus tem. Mas para isso eu preciso olhar com a perspectiva de Deus. E às vezes não é só para coisas, é para coisas e pessoas. Às vezes nós vemos alguém com dificuldades de fala, de expressão, né? E a gente olha, é só alguém tímido, né? É só alguém que fala pouco. Mas a perspectiva de Deus é alguém com potencial. É alguém que eu vou usar com talvez essa tranquilidade, né, maior, com essa fala mais tranquila, com essa fala mais mansa, com essa, né? Deus tem propósitos, inúmeros propósitos, e para todos esses propósitos precisa de nós, precisa de pessoas, precisa de meios, e esses meios somos nós. Já pensou se Deus olhasse para nós como realmente nós somos, falhos, né? Limitados e muitas vezes desacreditados. Às vezes as pessoas acreditam mais em nós do que nós mesmos, né? Deus está vendo lá um profeta, nós está vendo lá misericórdia. Quem sou eu? Eu já disse isso, viu, gente? É nós. Então a gente precisa aprender a olhar sobre a perspectiva de Deus, porque Deus está vendo um grande homem e uma grande mulher. Independente do que eu esteja vendo hoje, independente de como seja a minha situação, Senhor, eu não sei me expressar direito, Senhor, eu não tenho conhecimento direito, Senhor, eu não sei como reagir, mas eu quero ver através da tua perspectiva. Eu quero olhar para mim como o Senhor me olha. Eu quero olhar para aquilo que eu tenho, para aquele bem que eu tenho, para aquela porta que Deus abriu, como o Senhor olha, com um potencial gigante. Nós temos, eu posso sempre falar que o sonhador ele é um gigante em construção. Só que a gente está tendo medo de sonhar, né? Porque a gente não tem olhado para nós, para os nossos sonhos, para as nossas expectativas com a perspectiva de Deus. E quando a Bíblia fala assim que aquilo que Deus tem para nós, nem ouvido ouviu, nem olhos viram, nem chegou ao coração do homem, é muito além do que aquilo que a gente está sonhando, aquilo que a gente está esperando, aquilo que a gente está desejando, aquilo que a gente está pensando. Porque a perspectiva de Deus é outra, é diferente da nossa. Nós vemos as dificuldades, Deus vê o potencial. Nós vemos as pedras no caminho. Jesus vê degraus a serem subidos. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a olhar como o Senhor e ver o que o Senhor tem visto. Mas é muito bom, amém? Nós vamos aprender a olhar na perspectiva do Senhor, mas não
a gente até com um certo exercício a gente vai aprender. Mas a partir desse momento nós vamos precisar cumprir à risca as instruções que nós receberemos a partir desse momento. Aí nós vimos aquela mulher, perguntou ao profeta, falou ao profeta as dificuldades que ela tinha. O profeta falou assim: vai, pede vasos e vasilhas a todos os seus vizinhos. E muitas, não poucas. Aí a gente fala: eu vou, mas eu vou pedir só aquela vizinha do lado que a gente é mais chegada. As outras eu não vou, não, porque eu não tenho muita intimidade. Aí a gente já começa a colocar um porém, porque a gente não está disposto a cumprir o negócio como devia. Mas aí ela vai. E aí ela pede os vasos e as vasilhas para todos os vizinhos, e foi muita vasilha. E aí o profeta fala assim: agora entra na sua casa com seus filhos e fecha a porta. Tem uma importância gigantesca nesse fecha a porta, que só quando a gente para assim para pensar, porque baixa a curiosidade, né? Por que fecha a porta? Mas aí a gente vai entender. Tudo que é feito no secreto, tudo que é feito entre você e Deus, tudo que é feito na intimidade com o Senhor, o resultado é mais rápido, o resultado é mais eficaz. Nós não temos que lidar com as opiniões alheias, nós não temos que lidar com as dúvidas alheias. Mas será possível que esse negócio vai dar certo? Uma botijinha desse tamanho, moleque, vai fazer isso pra quê? Qual o trabalho que vai ter só de sujar as vasilhas? Porque tem gente que é desse jeito, né? Ele olha só para o problema. Só que quando as portas estão fechadas ou na intimidade, ninguém tem a oportunidade de ficar dando pitaco, de tentar te desanimar, tentar te frustrar, tentar fazer você duvidar. E a dúvida, ela é perigosa. A dúvida é perigosa. Eu me lembro que quando a gente estava ajeitando para casar, eu lembro que saiu o pastor ali decidindo. Eu falei para mim: dia 2 de maio, você tá doida? Eu falei: tô não, vai ser dia 2 de maio, então fica quietinho. Quando estiver faltando 3 dias, a gente começa a contar. E por incrível que pareça, assim, parece que não adiantou muito. Por 3 meses que a gente começou a contar, eu só ouvia um do lado dizer assim: menina, pra que isso? Pra que essa pressa? Menina, não vai dar tempo de terminar a casa. Mas pra que não espera? Vocês estão desempregados. Gente, e aí eu só ficava assim, eu ouvia, né? Porque tem que ser educado, tem que ouvir. E aí eu falava: Senhor, que entra no ouvido e sai no outro. Não deixe meu coração, Senhor. Não me deixe duvidar em nenhum momento, meu Deus. Eu só tinha medo de duvidar. Porque eu sabia que se eu duvidasse, eu não ia viver o que eu vivi. Então eu ouvia as pessoas, mas assim, sabe? Por não dar uma educada mesmo, mas eu falava que sair aqui. E no meu coração eu dizia: eu creio. Eu vou continuar crendo. Eu tenho certeza que no dia 2 de maio nós vamos casar. Né? E daí eu falava assim: vai ser pra tua fé, porque pelo amor de Deus, então fica quieto. Pelo amor de Deus. Mas se cumpriu. Se cumpriu, e daquele dia eu só me lembro de coisas que eu vivi diante do Senhor, que eu falei assim: meu Deus do céu, como é bom confiar em Deus e tampar os ouvidos para a conversa dele. E o que é mais incrível não é que as coisas aconteceram assim, tudo lindo, maravilhoso, não é porque cada dia era uma surpresa, cada dia era um negócio que aparecia. Eu lembro que na última vez choveu, entrou água pelos conduítes da casa, entrou água no quarto que eu estava dormindo, a água começou a descer pelo negócio da lâmpada. Eu olhei para o céu e falei: meu Deus, não me deixe duvidar, Senhor. Não me deixe duvidar. Eu chorei de desespero quando eu vi a água inundando nas né? Mas para o Senhor eu continuo crendo. Era numa quarta-feira, eu ia casar no sábado, só para vocês terem ideia. Falei: Senhor, eu continuo crendo. Nós casamos, foi logo direto para casa? Não, Deus deu um tempinho da gente montar tudo bonitinho, eu lavar minhas louças, meus negócios assim, calma, tranquila, sem pressa, sem agonia. Mas eu vivi milagres da parte do Senhor. Eu jamais vou esquecer. Então, precisou às vezes manter ali o silêncio e ignorar as conversas, sabe, paralelas. Porque o inimigo sabe, ele conhece o que Deus tem reservado para os seus filhos. E ele vai fazer de tudo. E quando nós estamos descansando, achando que
você duvida, você vai se sentir fraco, vai se sentir limitado, não vai conseguir ver as coisas na perspectiva de Deus. E não vai conseguir atender as instruções. Então o profeta falou assim: vai fechar a porta com os teus filhos e enche as vasilhas. E ela foi enchendo vasilhas. Foi enchendo vasilhas até o momento em que o azeite parou. Ela podia muito bem olhar para ali e dizer: pronto, até aqui o profeta me ajudou, agora eu decido o que fazer. Mas não. Eu achei incrível ela voltar lá no profeta e agora. Porque às vezes Deus já te deu a instrução do primeiro momento. Mas a gente é apressado, aí a gente já quer adivinhar qual é o próximo passo e já quer fazer as coisas do nosso jeito. Tipo, só Deus, aqui já tá bom, aqui essa instrução foi ótima, daqui eu sigo. Mas não, eu até o profeta e falei: e agora? Eu faço o quê com esse tanto de azeite? Né? E aí ele disse: agora vai, vende, paga as dívidas e vive do resto. Ela recebeu a instrução até o último passo. E será que nós temos paciência? É onde entra um fruto do Espírito, inclusive crianças, sábado, né? Frutos do Espírito por aqui, que é uma coisa muito boa para nós. Esse fruto que é a paciência de entender o processo e esperar que cada passo se cumpra e cumprir cada instrução que você irá receber da parte do Senhor. Porque aí, juntos, você olhando na perspectiva de Deus e disposto a atender todas as instruções que você vai receber. E algumas instruções não vai ter lógica para você, né? Você não vai conseguir entender. Mas entra aquela música: mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, não precisa entender nada. Não precisa. Quando você estiver assim confuso e as coisas estiverem parecendo assim, fugiu do controle, está tudo bagunçado, está tudo uma loucura, você vai dizer: assim, eu mesmo sem entender, não estou entendendo nada, mas eu confio em ti, mesmo não entender. E eu sei que tu tens o melhor para mim. Essa semana foi uma loucura, uma loucura. Vim assim de um cansaço extremo, aí Davi adoeceu e homem doente, Jesus amado. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu oro pelo meu marido por todas as áreas da vida dele, mas eu vou intensificar a saúde. Porque eu sinceramente eu não aguento não, Jesus. Ele ficou muito ruim mesmo, sabe? Mas por mais que ele ficou muito ruim, era dele e o dengo, entendeu? Então, era assim, 5 minutos, gente. Sério. Quando eu sentava com o meu prato, agora porque, né, vai o João aqui, agora eu vou almoçar com a mãe. Aí ele aparecia com a mão na geladeira assim: voltou me sentindo fraco. Tu não quer cortar uma maçãzinha pra mim, não? Aí ele fazia o quê? Colocar o prato lá e cortar a maçã do ovo, gente. Mas eu falei assim: ó, não quero que se adoeça mais, pelo amor de Deus, que eu não aguento não. Aí quando eu recuperei, eu falei: agora eu vou descansar, o mosquito me achou. E aí, pelo amor de Jesus Cristo. Mas por incrível que pareça, né, diante de tudo isso, o Senhor trouxe umas coisas, umas respostas, sabe? Aconteceram umas coisas que meu corpo estava bom não, mas meu coração estava leve, assim. Eu falava assim: Jesus, eu posso ver o teu cuidado, eu posso ver a tua provisão,
coisa mais fácil, né? Vamos fazer um negócio mais... E você esquece, mas Deus não esquece. Os propósitos dele são reais. E até que tudo se cumpra, ele não irá descansar. Você pode até descansar, mas ele não irá descansar enquanto tudo isso não se cumprir. Então não esqueça que ele vai trabalhar com aquilo que você já tem. E foi isso que eu vi, Deus trabalhando a partir de algo que eu já tinha. Eu simplesmente deixei pra lá, sabe? Falei assim, vamos pensar em outras coisas, em outras possibilidades. Mas Deus não trabalha com possibilidades. Porque essas coisas possivelmente podem acontecer, mas Ele trabalha com você, trabalha com coisas reais. E Deus trouxe de volta, me fez lembrar de coisas que eu tinha confiado a Ele e que eu tinha esquecido, mas Ele não esqueceu. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Assim, não que eu tenha, igual o Diácono Ralph, um estoque de mensagem, mas eu tinha algo assim queimando meu coração para a semana passada, mas que em um momento específico, eu creio que Deus ele vai continuar ministrando meu coração a partir desses próximos dias e eu vou compartilhar com os irmãos em uma oportunidade. Mas que essa palavra de hoje venha queimar o seu coração e venha te fazer olhar para tudo aquilo que você quer viver, tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem desejado, e venha olhar na perspectiva do Senhor, porque com a perspectiva do Senhor você vai ver coisas impossíveis se tornar possíveis. É muito difícil no momento que nós estamos vivendo, com problemas de saúde, com problemas financeiros, com às vezes as portas fechadas, às vezes os recursos muito limitados, e às vezes é difícil você olhar para isso com a perspectiva de Deus. Mas experimenta olhar, que você vai começar a enxergar coisas que você ainda não tinha visto dentro daquilo que você já tem. É uma casa pequena, mas é o que você tem. Comece a trabalhar com o que você tem. É só uma bicicleta? Use a bicicleta. É só o dom do louvor? Use o louvor. É só o dom da oração? Use a oração. É o dom da palavra? Use o dom da palavra. Se é o dom do conselho, aconselhe. Se é o dom do ouvir, ouça. Mas use o que você tem para você viver o que você espera e o que você deseja da parte do Senhor. Porque os propósitos deles são reais. Não são possibilidades, algo que possivelmente pode acontecer. São coisas reais que nós veremos e experimentaremos aqui, em casa, no trabalho, onde você tem sonhado. Ou se simplesmente ouça sonhar e ver os seus sonhos na perspectiva do Senhor. E esteja disposto a cumprir à risca todas as instruções que o Senhor te dá, mesmo aquelas que não parecem lógicas, mas são reais, porque vem dele. Amém? Que essa palavra venha continuar falando aos nossos corações e que, independente da situação que estamos vivendo nos últimos dias, que a nossa fé permaneça inabalável e a nossa confiança